Bom dia, boa tarde, boa noite. Ativei o modo YouTuber. O importante é que vão começar nossas videoaulas, pessoal. Então, ó, que saudade que eu tava disso aqui. Caderno de filosofia em cima da mesa. É sério, caderno de filosofia em cima da mesa. Vai lá pegar. Segundo ano, queridos e queridas, vamos começar nossa aula de filosofia. Você já pegou o caderno, né? Já avisei. Enfim, vamos começar nossa aula de filosofia falando do tema que nós estávamos falando, do tema que nós paramos, né? Que é o tema do nosso bimestre, que é a ética, certo? Hoje nós vamos ver a ética kantiana, né? A ética do período contemporâneo até, né? O Kant, pessoal, ele vai falar sobre ética, e aí volta no seu caderno, né? Olha lá o que é ética. Ética é a área da filosofia que estuda como nós devemos agir, certo? Qual é a ação boa e justa, né? E aí os filósofos que nós estamos estudando são filósofos que vão sempre falar sobre a boa forma de agir, a vida que é boa e justa. Nós já vimos o Aristóteles, já vimos aquelas escolas lá, epicuristas, cínicos e estoicos, já vimos o Agostinho, representante da ética na Idade Média, e agora nós vamos ver o Kant, representante da ética no período da modernidade e contemporaneidade, né? O que nos interessa muito no Kant, além da teoria ética dele, é entender uma mudança no pensamento. Lembra que na aula, né, sobre o Agostinho, eu falei para vocês que era muito importante vocês entenderem que o Agostinho estava inserido na Idade Média, num período histórico em que a igreja era poderosa, em que o pensamento cristão, o pensamento teocêntrico, Deus cêntrico no centro, né? O pensamento de Deus estar no centro sempre era o pensamento que era vigente, era o pensamento que era utilizado naquele momento, que era permitido, né? Qualquer pensamento que não fosse teocêntrico não era permitido durante a Idade Média. E aí, esse pensamento teocêntrico vai influenciar muito a teoria do Agostinho. Porque o Agostinho vai definir a vida ética como aquela vida em que as ações são orientadas para a igreja. As boas ações são seguir a Deus, as boas ações são seguir os mandamentos da igreja, certo? Só que há uma mudança na mentalidade, né? Com o final da Idade Média, toda a Idade Moderna, a igreja vai perdendo esse poder que ela tinha de ser a instituição que pensa, né? Outros questionamentos vão aparecendo, né? Não apenas os questionamentos religiosos. E aí o que acontece é que aquela ideia de pensar a ética, de pensar o que é bom e justo, pelo que a igreja acha bom e justo, vai ser questionada. E o Kant está dentro disso aí. Por quê? Porque o Kant está dentro do iluminismo, né? Aí a história é mais importante para a filosofia. Se não sabe história, fica difícil aprender filosofia. O iluminismo é um movimento que defende, né, de defesa, um movimento intelectual, um movimento de ideias, de defesa da razão e da liberdade, certo? Ou seja, quer colocar o ser humano no centro. O ser humano é que vai ter o poder de definir o que é ético, o que não é ético, pela capacidade que o ser humano tem de pensar e pela sua liberdade. O Kant vai usar esses dois conceitos de maneira mais assim, exaustiva, né? A ética para o Kant, a forma de agir para o Kant está totalmente relacionada com a liberdade e a razão. Então, deu para entender esse panorama histórico, né? A gente estava falando sobre ética na Idade Média, que é a ética do Agostinho, que nós vimos como exemplo, uma ética totalmente centrada na igreja. Vamos agora ver uma ética de um outro tempo histórico, do tempo histórico em que a igreja já não tem mais tanto poder, em que as pessoas estão questionando esse poder da igreja. E aí o Kant vai elaborar uma ética não mais baseada na fé, na religião. Ele vai elaborar uma ética baseada na razão e na liberdade, porque o Kant é um iluminista e o iluminismo defende isso. E o iluminismo é o que estava pegando, é o que estava na moda naquele momento entre os filósofos e pensadores. Então, como é essa ética kantiana? É o que a gente vai ver agora. Seguinte, a ética kantiana, iluminista, baseada na razão e na liberdade. Como assim uma ética baseada na razão e na liberdade? O Kant, pessoal, para entender essa ética baseada na razão e na liberdade, a gente precisa entender dois conceitos dele, né? Primeiro, o conceito de menoridade e o conceito de maioridade.
O conceito de menoridade do Kant é um conceito muito simples, e o de maioridade também. Menoridade para ele não tem nada a ver com ser de menor, né? Igual muita gente fala, sou de menor, tal pessoa é de menor, né? Que é uma coisa errada, né? Sou o menor, ou aquela pessoa é menor de idade, né? Mas, parte, menoridade para o Kant quer dizer aquele que não utiliza a razão, aquele que não é livre e não utiliza a razão. Então, por exemplo, uma criança não é livre, porque todas as ações dela dependem dos tutores, dos responsáveis, geralmente o pai e mãe. E por isso ela não utiliza a própria razão, certo? Mas apenas crianças não utilizam a própria razão? Não, né? Tem bastante gente bem velha aí que esquece da razão, age por desejo, age por várias outras coisas. Portanto, para o Kant, a ideia de menoridade não tem nada a ver com idade, certo? Para o Kant, menoridade é um estado, né? Você está menor. Menoridade é um estado em que o ser humano age sem levar em consideração a razão, certo? Maioridade é o contrário. Maioridade é quando você age levando em consideração a razão. Aquela pessoa que age de forma racional, né? Aquela pessoa que pensa antes de tomar as ações, aquela pessoa que age de forma esclarecida, essa pessoa está na maioridade, né? E o que faz uma pessoa estar na menoridade ou na maioridade, né? Como vocês já viram, a razão, né? Usar a razão ou não para tomar as suas ações, mas também a liberdade. Você só pode tomar escolhas racionais se você for livre para isso. Portanto, não dá para dizer, por exemplo, que um escravo é maior, né? Está na maioridade, porque ele não é livre. Ou seja, para utilizar a razão eu dependo da liberdade. Nossa, professor, calma. Então, nós já vimos o conceito de maioridade e menoridade. Para estar na maioridade eu preciso agir de forma racional. Mas para agir de forma racional eu preciso ser livre, ok? Então, a liberdade é a razão, tá vendo? Para eu utilizar a razão, eu preciso ser livre. Até travei aqui. Mas esse é o pontapé inicial do Kant. Então, o que ele está dizendo? Para você agir de forma ética, você deve estar na maioridade. Porque para o Kant, agir de forma ética é agir de forma racional. A razão é que deve guiar as nossas ações. Só assim as nossas ações serão éticas. Sem ser racional, a ação nunca é ética. Porque ela leva em consideração desejo, ela leva em consideração quaisquer outras coisas que não sejam um pensamento. Só a razão humana que leva a uma ação ética. Tá, mas o que é uma ação racional? É uma ação que eu pensei antes apenas? Não. Por exemplo, roubar é uma ação racional. Por quê? Porque eu pensei antes, eu planejei. Eu não sou ladrão, mas o ladrão planejou, ele pensou antes. Então quer dizer que ele agiu de forma ética? Ele agiu de forma boa e justa? Não é isso. A razão para o Kant, ela não é o simples pensar. A razão para o Kant é o seguinte: eu devo agir de forma racional no sentido em que minha ação ela não vai ser baseada no meu desejo pessoal. Ela não vai ser baseada na minha paixão pessoal. Ela não vai ser baseada no meu próprio benefício. A ação racional ela é uma ação coletiva. E aí ele cria um conceito importantíssimo para entender a ética do Kant. Toda a ética do Kant está baseada nesse conceito. Presta atenção, vai aparecer aqui agora, ó. Imperativo categórico. Esse conceito do Kant, o imperativo categórico, é o conceito de agir racionalmente. E o que é o imperativo categórico? O imperativo categórico é o seguinte, pessoal. Você deve agir de forma em que a sua ação seja universalizada. Você, antes de agir, pensa. Ó, isso é racional. Antes de agir, você pensa. E se todo mundo tomasse essa ação que eu tomei? Você já deve ter ouvido isso aí da sua mãe, né? Chama sua mãe agora. Fala que ela é kantiana. As mães geralmente são kantianas. Mãe ou pai, né? Ou responsáveis. Enfim, a pessoa que é o seu tutor. Né? A pessoa que cuida de você. Ou seja, um imperativo categórico para o Kant é: antes de agir,
eu devo pensar se a minha ação for universalizada. Então, por exemplo, jogou um papel de bala no chão. Imperativo categórico na ação. Olha lá, ó. Essa ação sendo universalizada, ela vai ser boa e justa? Não, né? Se 7 bilhões de pessoas jogassem papel no chão, isso é bom e justo? Roubar, né? A pessoa quando rouba, o ladrão, ele está tendo uma ação ética? Não, porque ela não passa pelo imperativo categórico. É como se o imperativo categórico fosse um filtro. Se essa ação passar pelo imperativo categórico, ela é ética. Se não, ela não é ética. Roubar, por que roubar não é uma ação ética? Porque se todo mundo, eu universalizando a minha ação, todo mundo roubasse, isso vai ser bom? Não. E a gente pode trazer várias ações, né? Trair. Trair o namoradinho, trair a namoradinha. Não pode, pessoal, pro Kant. Né? Por quê? Porque pelo imperativo categórico, essa ação, se ela fosse universalizada, no fim você seria prejudicado também. Né? Ou seja, para o Kant, o agir ético depende de um dever. O dever ético de pensar em todos. É o dever ético de ser racional. Por quê? Porque se eu tomo uma ação pensando em mim mesmo, eu não estou sendo racional. Eu estou agindo pelos meus desejos. E desejo é o contrário de razão. E o Kant está querendo que nós tomemos ações apenas racionais. E não ações subjetivas, não ações que levem em consideração apenas a nossa vontade do momento. Certo? Imperativo categórico importantíssimo. E só para finalizar, eu sei que está cansado, hein? A aula foi gigantesca. Mas só para finalizar, pensa nessa última questão que o Kant coloca. Para você agir de forma racional, o imperativo categórico, ele não pode ser para você ganhar biscoito, viu? Ah, eu respeito as mulheres, eu respeito tal grupo, porque eu acho certo, mas no fundo você está esperando um biscoitinho, né? Você está esperando uma recompensa. Olha como ele é uma boa pessoa. Kant vai dizer, isso aí é agir de forma antiética, porque você está esperando uma recompensa pela sua ação. Agir de forma ética é não esperar recompensa nenhuma, é agir pelo dever de ser racional. Nós somos livres e temos que usar a nossa liberdade para agir de forma racional. Agir de forma racional significa universalizar a ação. Isso é bom para todos? Se todo mundo começar a agir, por exemplo, por biscoito, todo mundo começar a agir por recompensa, isso é uma ação que não é ética. Né? Você vai agir só porque você quer o aplauso do outro? Não. É uma ação desinteressada. Vai passar aqui embaixo. O dever ético é desinteressado. Não é para você colher os frutos. Olha como eu sou bondoso. Né? Não é fazer caridade para mostrar para as outras pessoas, por exemplo. É o dever de ser livre e racional. Certo? Muita gente não é livre ou por escravidão ou por preguiça para o Kant. Ok? Você não é livre, não você, porque vocês ainda não podem tomar decisões sozinhos. Mas a pessoa com 30 anos, ela não é livre porque ela tem preguiça. Porque é muito mais fácil dar para os outros a decisão a ser tomada sobre sua vida, né? Vocês estão passando por uma fase agora assim, né? Que é a fase de ter que começar a tomar algumas decisões. Você fala, quero chamar minha mãe. Né? É tão difícil tomar decisão, mas o Kant vai dizer, mas é essa liberdade que nós devemos valorizar. Só nós temos essa liberdade. E essa liberdade deve ser usada de forma racional, ok? Pelo imperativo categórico. Lembra da sua mãe quando você lembrar do Kant. Não faça para os outros aquilo que você não quer que faça para você mesmo, ok? Seja racional e universalize a ação. Universalizou, tudo bem? É uma ação ética. Universalizou, isso vai ser ruim? Você está agindo pelos seus desejos e não pelo bem de todos. Beleza, pessoal? Essa é a ética do Kant, baseada na liberdade e na razão. O vídeo ficou longo, mas espero que vocês aproveitem aí. Façam um relatório dessa aula. Você pode acompanhar a aula ao vivo e você pode acompanhar aqui a hora que você quiser, dando pause, vendo aí o que está escrito. Beleza? Beijo, gente. Espero que vocês tenham entendido. Tchau. Até a próxima aula de ética, que vai ser uma aula sobre o Nietzsche. Tá bom? Tchau, gente. Beijo.